Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e eu quero falar para vocês hoje daquele paciente que você tem, que tem uma dor no ombro, tem uma sensibilidade na região do ombro ao toque e você precisa tratar desse paciente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje nesse vídeo uma proposta de tratamento de pontos mecanosensíveis ou de trigger points nessa região do ombro para você poder melhorar esse quadro de dor desse paciente de uma forma muito simples. E a gente vai até discutir um pouco da fisiopatologia dos trigger points e como é que esses trigger points podem gerar esse tipo de sintomatologia no nosso paciente. Agora, antes de eu começar, vamos fazer aquele favor. Se inscreve no canal, ativa as notificações e envia esse vídeo para um amigo seu que precisa entrar nesse canal, precisa se informar e precisa começar a utilizar a ciência de forma simplificada na prática clínica dele, que é exatamente o que eu faço aqui. Eu sou um tradutor de informações científicas para a prática clínica. É isso que eu faço todos os dias e é isso que eu quero fazer por vocês, fisioterapeutas. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Olha lá o nosso estudo de hoje. É um estudo que fala das mudanças da dor e na sensibilidade à pressão depois de um tratamento manual de trigger points ativos em pacientes com dor unilateral na região do ombro, do shoulder impingement, né? Que é uma forma geral de chamar essa sintomatologia do ombro. É uma série de casos. Tá? Então, não é um estudo com a melhor qualidade metodológica possível, não é um estudo publicado na melhor revista possível, que é publicado no Journal of Bodywork and Movement Therapies, não é uma revista top de linha, é um estudo de 2011, porém, é um estudo que vale a pena colocar a gente para pensar, e é isso que eu quero fazer com vocês. Então, primeiro de tudo, quero falar um pouquinho desse impingement aí, como é que a gente classifica, como é que a gente entende isso. Então, a dor no ombro é um problema comum, e é normalmente uma patologia multifatorial, com custos diretos na sociedade. Depois de um ano, a, a prevalência de um ano dessa dor fica em torno de 20 a 50% da população em geral. De acordo com os diferentes casos de dor no ombro, o diagnóstico mais prevalente é esse shoulder impingement, né? Ou o subacromial impingement syndrome. São os nomes que utilizam para essa dor generalizada na região do ombro. A etiologia desse impingement não é completamente entendida, como várias outras condições, como a dor lombar, como a dor cervical, como outras condições musculoesqueléticas. A gente não entende exatamente qual é o mecanismo, a gente sabe que tem um problema multifatorial nesse paciente, e a evidência mostra que a musculatura do ombro pode ser um potencial fator desse tipo de problema, desse tipo de sensibilidade, e é isso que o artigo se propõe a tratar. Diferentes estudos mostraram que a presença de alterações musculares na musculatura do ombro é uma condição dolorosa. Então, é uma coisa que eu sempre falo. Para você ter uma dor no ombro, primeiro você passa por uma instabilidade, depois ele começa a doer. Dificilmente você tem uma ativação muscular normal, funcional, e isso acaba incomodando seu paciente depois. Então, normalmente você tem uma alteração no ombro, e depois dessa alteração você começa a ter essa alteração muscular, aí você começa a ter a dor no ombro. Devido a essa falta de equilíbrio, a Travel e o Simons falam que os trigger points podem ser um importante caminho para poder entender esse shoulder impingement syndrome. Os trigger points são definidos como um ponto, como locais hipersensíveis ou uma banda de tensão no sistema musculoesquelético, uma condição dolorosa de contração, alongamento ou estimulação manual podem levar a dor local e dor à distância. Trigger points ativos são aqueles que tem dor no local e a dor referida no trajeto específico desse paciente que relaciona com os sintomas do paciente. Tem alguma evidência preliminar que sugere que a dor referida dos trigger points pode estar implicada diretamente nesse shoulder impingement. Então, a gente está vendo aqui o seguinte, o raciocínio do estudo ele está falando que a maior parte dos problemas do ombro são do impingement,
Para ter essa dor no ombro, eu preciso ter uma alteração muscular, e essa alteração muscular produz trigger points. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai tratar os trigger points para fazer o caminho inverso. Então, ele vai avaliar esse ombro de duas formas, da dor e da sensibilidade à pressão, e vai tratar os trigger points. Agora eu vou falar como é que ele fala para você. Aqui, ó. A hipótese que os trigger points ativos podem ser relevantes na dor no ombro foi apoiada no estudo de Haynes, onde a terapia miofascial, utilizando compressão isquêmica nos trigger points do ombro, reduziram os sintomas em pacientes que tinham dor crônica no ombro. Hidalgo e Lozano também encontraram em pacientes com impingement do ombro alterações generalizadas de hipersensibilidade à pressão comparado com controles. A presença de alterações mecânicas de hipersensibilidade está relacionada com a presença de trigger points ativos, sugerindo que os trigger points ativos podem estar envolvidos no mecanismo de sensibilização em indivíduos com impingement do ombro. E aí, como é que ele fez? Vamos falar um pouco do tipo de paciente que ele avaliou, para você ver quanto que você pode colocar isso diretamente na sua prática clínica, se é esse perfil de paciente, se você tem esses critérios também para avaliar, tá? Então, vários pacientes com diagnóstico de síndrome unilateral, estritamente unilateral, a bilateral eles não colocaram, porque a bilateral pode ter um problema metabólico associado, então eles acabaram por excluir quando o problema era bilateral. E no primeiro estágio, inflamação aguda, onde a gente tem a presença de uma tendinite ou de uma bursite associada. E no braço dominante, tá? E na maior parte das vezes no braço dominante. Os pacientes que correspondiam aos critérios de inclusão, eles tinham dor unilateral no ombro, comparado com duração de pelo menos 3 meses, uma intensidade de pelo menos 4 a 11 pontos numa escala numérica de dor durante a elevação do ombro, teste positivo de NIR, e dor durante a abdução passiva, teste positivo de Hawkins, que é a dor quando o cotovelo é flexionado a 90 graus e passivamente posicionado em rotação interna. Então, ele utilizou esses critérios para saber se era esse o paciente que ia entrar no estudo. E os pacientes que foram excluídos, primeiro de tudo, dor bilateral, menos de 18 anos e mais de 65 anos, história de fratura ou deslocamento do ombro, instabilidade glenomeral, radiculopatia cervical, intervenções prévias com esteroides, síndrome da fibromialgia, histórico prévio de cirurgia no ombro ou na cervical, e algum tipo de intervenção física no pescoço, na cervical ou no ombro no ano anterior. Então, percebam o seguinte, está bem classificado o paciente deles aqui. E aí, aqui a gente já pode prestar atenção que ele fala de 2 testes para você poder identificar. O teste de Neer e o teste de Hawkins. Se você quiser saber mais sobre testes provocativos do ombro, eu tenho um vídeo aqui no canal também que faz uma revisão sistemática de todos os testes de ombro, e aí você vê qual que é o melhor teste do ombro para você utilizar no seu paciente. Aqui ele fala de 2, mas a gente tem vários outros que podem identificar esse impingement syndrome, e fazer, inclusive, o diagnóstico diferencial, que é tão importante quanto. Então, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui no canal, que aí você vai entender melhor isso. Como que ele mediu? Ele mediu com o VAS, escala visual analógica de dor, e ele mediu o limiar de dor à pressão com o algômetro, né, que é o Pressure Pen Thresholds. O que ele fez? Ele considerou a pressão mínima, que a sensação de pressão começa a provocar dor, nos músculos elevador da escápula, que ele fez 2 centímetros superior ao ângulo superior da escápula, no supraespinal, no infraespinal, no peitoral maior e no tibial anterior como diagnóstico diferencial. Então, os músculos que ele avaliou foram, cadê? Elevador da escápula, supra, infraespinal, peitoral maior e o tibial anterior como diagnóstico diferencial, que são normalmente os músculos envolvidos. Como é que ele utilizou a terapia miofascial? Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? São os músculos que vão provocar dor nessas zonas referidas aí que ele está falando, tá? Dor na região do ombro, na parte anterior, na parte posterior do ombro. Então, ele avaliou exatamente esses pontos de relação.
Como é que ele utilizou a terapia miofascial? E aqui é um outro ponto para a gente ver como esse estudo foi interessante, como ele está bem embasado no que ele está fazendo. Os pacientes foram tratados por um clínico com mais de 6 anos de experiência clínica em problemas de ombro. Todos os participantes passaram para fisioterapia 2 vezes por semana, durante 4 semanas, 4 atendimentos. Eles receberam as seguintes terapias manuais, dependendo dos achados clínicos relacionados à localização dos trigger points. Então, eles só receberam tratamento nos trigger points que foram avaliados e considerados ativos. Tá? Se o paciente não tinha todos esses pontos ativos, não precisava fazer o tratamento de todos os pontos. Os sujeitos foram avaliados na presença de trigger points ativos no elevador da escápula, supra, infra, subescapular, peitoral maior, por um clínico com mais de... Aqui ele fala 5 anos, lá em cima ele fala 6. Então eu não sei qual dos dois que ele quis usar. Qual dos dois é o real. O diagnóstico de trigger point foi conduzido de acordo com o Simons, que era uma banda de tensão palpável no músculo esquelético, um foco hiperirritável nessa banda, um toque local que gera uma resposta pela palpação dessa banda muscular e a presença de dor referida num trajeto específico. Esses critérios, quando aplicados por um avaliador experiente, têm obtido uma taxa de intraexaminador, um índice de capa entre 0,84 e 0,88. Lembra que o índice de capa é de 0 a 1, então esse índice de capa está muito bom e para ter uma relevância clínica, o índice de capa tem que ser acima de 0,7. Abordagens diferentes de terapia manual foram propostas no manejo desses trigger points. Uma revisão sistemática recente encontrou moderada a forte evidência utilizando a pressão isquêmica para aliviar essa tensão dos trigger points. Nesse estudo, os pacientes receberam essa técnica de pressão, uma técnica neuromuscular, nessa região do trigger point. A pressão foi aplicada nos trigger points, aumentando até a barreira muscular, que foi percebida pelo clínico e mantida até o clínico perceber que relaxou essa banda de tensão. Então, ele apertou, segurou, é a técnica da compressão isquêmica. E não é a melhor técnica para utilizar. A gente já tem hoje, esse estudo é de 2011, a gente sabe que hoje tem outras técnicas muito melhores para utilizar no trigger points. E quero que você coloque aqui nos comentários qual técnica que você usa para tratar os trigger points dos seus pacientes, tá bom? Então coloca aqui nos comentários o que você usa para tratar os trigger points dos seus pacientes, se você usa compressão isquêmica, se você usa alguma outra técnica. Esse estudo foi feito em cima de compressão isquêmica. Os pacientes também receberam uma técnica neuromuscular, aqueles traços longitudinais, então coloca aqui também se você usa os traços neuromusculares, no músculo afetado, particularmente no supra, no infra e no peitoral maior. Todas essas terapias manuais foram aplicadas dependendo dos achados clínicos na localização do trigger point na região do braço afetado. E aí, o que aconteceu? Olha aqui, ó. Os dados clínicos dos participantes: 12 pacientes, 7 homens e 5 mulheres, entre 20 e 38 anos, diagnosticados com impingement unilateral. Todos os pacientes referiram dor na localização anterior ou posterior do ombro e na parte dorsolateral do braço, em 5 pacientes, 42%. A duração média do histórico da dor do paciente foi de 8,7 meses, e a intensidade média da experiência de dor desse paciente estava em 5,1. As modificações na dor. A gente teve um efeito significativo na dor. Os pacientes experienciaram uma redução significativa da dor antes e depois da intervenção. Além disso, quando a gente fala na sensibilidade à pressão, também tivemos efeitos significativos na sensibilidade à pressão, no elevador da escápula, no supra, no infra, no peitoral maior e no tibial anterior também. Você diminuiu a hipersensibilidade geral desse paciente. Então, até no tibial anterior teve uma alteração. Esse paciente teve uma percepção diferente. Lembra que dor é percepção? Foi isso que aconteceu. Os pacientes perceberam uma significante melhora desse limiar de dor à pressão imediatamente depois do tratamento, e isso se manteve depois de 1 mês do tratamento. Então, ele fez um follow-up de 1 mês depois e ainda ele conseguiu manter tanto o limiar de dor à pressão quanto a dor. Teve relação entre as duas variáveis, entre a pressão
a dor e a pressão, a gente teve uma associação negativa, que quando a gente aumenta o limiar de dor à pressão no músculo supraespinhal, a gente diminui a dor dele. E uma diminuição da dor, a gente tem uma maior, um maior aumento do limiar de dor à pressão. Então, a gente tem uma relação inversa dessas variáveis. Então, quanto maior o limiar de dor à pressão, quanto maior a dor, menor o limiar de dor à pressão. Quanto maior o limiar de pressão, menor a dor do paciente. E o que a gente pode concluir com esse estudo? Que quando você tiver um paciente que você conseguir diagnosticar com esse impingement syndrome, com essa síndrome do pensamento subacromial, o que você tem que fazer? Primeiro, caracterizar bem esse paciente. Depois, encontrar os pontos sensíveis e trabalhar com a técnica dos trigger points relacionados. Quando você faz isso, você consegue melhorar a dor e o limiar de dor à pressão desse paciente. E isso gera um alívio muito grande, porque lembra que nossos pacientes com dor no ombro chegam apertando o ombro e falando que está doendo. É exatamente esse incômodo que você vai tratar desse paciente, para depois você entrar com uma estratégia de exercício, porque lembra que o mecanismo disso é muscular. Então, entendam o contexto desse estudo e como é que você aplica na sua prática clínica e entendam como a ciência simplifica a sua vida. Beleza? Um beijo e até a próxima.